Olá, estamos iniciando mais um programa Consumidor em Pauta. O programa é feito para você, portanto participe, mande suas perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje falaremos sobre direito de sucessões, herança, com a doutora Solange Guinteiro, especialista na área e professora. Doutora Solange, muito obrigado pela sua participação hoje. Eu que agradeço, Guilherme, né? Um abraço enorme aos nossos telespectadores também. Doutora Solange, vamos direto ao ponto que o nosso público está ansioso. Com certeza. Um telespectador anônimo questionou aqui. Meus pais são donos de um terreno. Gostaria de saber se eles podem passar para um membro da família este terreno. Doando para um filho, pode anular se eles quiserem. E os outros filhos, se esse filho mora com eles e cuida deles e eles querem passar para só um filho o terreno, podem fazer isso em vida? Olha, nós vamos ver por dois aspectos. Vamos fatiar a pergunta aqui? Nós vamos ver por dois aspectos. Pode fazer, sim, doação para os filhos, não tem problema nenhum. Só que tem que ser da parte disponível, ou seja, não posso pegar todo o meu patrimônio e doar só para um dos meus filhos. Pode ser feito, sim, e pelo que eu constatei na nossa pergunta do nosso telespectador, ele pergunta aquele que cuida, né? Então, ele pode até fazer uma deferência em relação àquele que cuida, né, que faz todo aquele cuidado com o idoso. Ele pode fazer isso? Pode. Mas não pode dispor de todo o patrimônio. 50% pode. Igualmente, ele herda, né, lá com todos os outros irmãos. Mas pode, sim, se tiver lúcido, né, tem todos os requisitos para que isso aconteça, que se faz através de uma escritura de doação, pode sim. Ou a outra forma também é através de testamento, né? Isso a gente se tem. E se um único terreno, ele não, com mais de um filho, ele não consegue doar, então? Ele fala um único terreno, né? Se ele for doar todo o terreno, não. Ele pode dar até fazer uma doação parte. Tem que ser a parte disponível. Isso sim ele pode fazer. Ele pode, inclusive, fazer uma antecipação de legítimo, mas sempre da parte disponível. E, inclusive, não pode deixar os pais ou o pai, não sei, né? Aí não refere, sem ter qualquer tipo de bem, né? Então, até eu acho maravilhosa a nossa lei, que ela protege, né, para não fazer tudo de uma forma antecipada. Mas pode sim, se for só um terreno, não pode ser todo terreno, não. Perfeito. Doutora Solange, mais uma pergunta de outra pessoa anônima aqui também. Minha mãe faleceu no dia 19 de maio de 2024, antes de receber a pensão que ela tinha para receber. Ficou um valor retido na Previmpa, Instituto de Previdência aqui de Porto Alegre. Isso. E informaram que tem que fazer inventário para receber, uma vez que tem herdeiras. É necessário fazer inventário? Assim, são dois viés também. A gente sempre fala isso para o nosso telespectador entender. Por quê? Se for só esse valor que ela deixou, que é proporcional à aposentadoria ou pensão, não sei da origem do seu benefício, não há necessidade de fazer inventário. Apesar da Previmpa não estar completamente errada. O que se tem é um pedido de alvará, que é independente, tem uma lei específica, que quando o falecido deixa alguns valores, tá, que não recebeu em vida, os herdeiros, claro, é como se fosse, né, vai ter todos os herdeiros, todas as pessoas vão lá e fazem, através de um alvará judicial, a postulação desse pedido. E aí a Previmpa libera o valor. Judicialmente? Judicialmente. Perfeito. Agora nós temos a pergunta do senhor Marcelo. Estou com dúvidas em relação ao que vai acontecer com os bens que o meu falecido pai deixou. Ele não fez testamento e nós não sabemos o que fazer. Simples assim, né, Marcelo? Se o pai não deixou testamento, se deixou bens, é fazer a abertura tanto do inventário, se todos estiverem de acordo, extrajudicial. Se não estiverem, judicial. Caminho tem, né? E é pedir a abertura do inventário para regularizar todos os procedimentos, se tem bens, se tem veículo, né? Os bens todos, móveis, imóveis, dinheiro espécie, tudo aquilo. É só, claro, pela via, vai ter que buscar uma consulta, né, para ver o que precisa, o que não precisa, que precisa uma série de coisas. Precisa certidão negativa de testamento,
precisa todas as certidões, se todos estiverem de acordo, realizar a abertura do inventário, seja ele judicial ou extrajudicial. Tem alguma vantagem no judicial ou no extrajudicial? O extrajudicial é mais rápido, todos estão de acordo, vai até lá, né? Inclusive é nomeado inventariante, através do extrajudicial, faz uma certidão, ele vai em todos os bancos, vê se tem dinheiro, se não tem todo o patrimônio. E aí, quais são os bens? São esses, então vamos dividir em partes iguais, não tem problema nenhum. E o custo é o mesmo? O custo, o custo, até vamos dizer, a demora, ele relativamente ao honorários é um pouco menos, porque é mais rápido, né? E o judicial é mais demorado, claro, se não estão de acordo. Antes até, Guilherme, era uma coisa bem interessante, todo mundo entrava judicialmente quando não tinha dinheiro, o inventário, ou seja, não poderiam fazer extrajudicial porque não tinha espécie, porque quem paga o valor das despesas é o espólio, né? Então, o que acontece? Hoje pode fazer extrajudicial, se tiver algum dinheiro depositado, alguma coisa, libera no final, inclusive depois para pagar. É bem interessante, né? No outro momento aí que a gente estiver, a gente comenta um pouco mais sobre a atualidade do extrajudicial. Perfeito. Agora nós temos uma pergunta da senhora Jaqueline. Até que ocorra um inventário, quem poderá fazer uso dos bens deixados pelo pai? Na maioria das vezes, né, a gente teria um administrador provisório, né? Mas se alguém já está morando, é aquele herdeiro ou meeiro também, não se sabe se tem meeiro aí ou tal. Quem que fica fazendo uso é isso, só que tem o ônus e tem o bônus, né? Ou melhor, tem o bônus e tem o ônus. Tem que cuidar, não pode deixar. Se um herdeiro, por exemplo, estiver utilizando o imóvel com exclusividade, ele tem que assumir a responsabilidade. Se for o caso, condomínio, IPTU, não pode só usar. Só usar, não. Ele tem responsabilidade também. Então, os herdeiros, em princípio, sim. E até não dá para usar por muito tempo, se tem outros herdeiros também, e aquele está usando com exclusividade, inclusive os outros herdeiros podem vir a buscar o aluguel dos valores em relação ao uso exclusivo. Mas, por enquanto, pode até ser um administrador provisório, que a lei chama assim, e depois, na abertura, aí sim é nomeado o inventariante, o qual vai fazer toda a gestão dos bens. Não sei se é conveniente falarmos agora, em outra entrevista, e o uso capião familiar, como é que fica? O uso capião familiar, o que significa, né? É aquele herdeiro que fica, ninguém toma conta, ninguém faz nada, e ele pode vir a postular o uso capião familiar, né? E aí aquele imóvel passa a ser dele. Não, mas não é só assim, não é tão fácil assim, né? Ele vai ter que fazer toda a prova, um processo judicial de uso capião, né, em relação ao que ficou e tal. Aí até pode, sim, né? Passar depois. O que é o uso capir, né? O uso capir, a gente sempre diz, né? Usar, ele está usando um imóvel. E o que seria o uso capião? E o uso capião é um processo muito demorado, o juiz toma muita cautela, porque é tirar um bem de alguém. E, nesse caso, é a mesma coisa, né? Perfeito. Mais uma pergunta da senhora Nídia. Estou grávida e o meu companheiro faleceu. O meu bebê ainda não nascido é herdeiro? Se ele nascer vivo, sim. Né? Ou então a gente tem o nascitura aí, que a gente chama no direito. Ele tem que nascer vivo. Aí ele passa, assim, a ser herdeiro do falecido. Se a própria família, ou seja lá, não concordar ou ter alguma, né, discordar, perfeito, é só entrar com a ação e ele terá, sim, direito. O nascituro tem direito, com vida. E, neste caso, é possível o uso capião extrajudicial, o inventário extrajudicial? Olha, até é extrajudicial, mas está subjúdice a alguma coisa. Por quê? No extrajudicial, pode ter menores, mas aí ele tem que ser encaminhado para o Ministério Público. Isso saiu agora, recentemente, em outubro ou novembro, eu não lembro bem, né? Eu fiz uma palestra em finalzinho aí de 2024, não me lembro. Só que agora, por enquanto, está suspenso, porque o extrajudicial tem que encaminhar, ou seja, o tabelião recebe, nós temos aqui tudo de acordo, com o incapaz pode ser feito, sim, mas tem que encaminhar ao Ministério Público para ele tomar ciência. Né? Então, e aí estão entendendo, o próprio CNJ, né, estão entendendo que
se o juiz também teria que tomar ciência em relação a isso. Então, por enquanto, a gente tem essa novidade, sim, que podemos fazer uso capião extrajudicial com o menor, com o incapaz não interessa ser menor, mas ainda está suspenso até para ver qual é a decisão que eles vão tomar. Perfeito. Doutora, senhor Nilson, meu avô faleceu antes do meu pai. O avô faleceu antes do pai, que era filho único. Eu serei herdeiro do meu avô? Sim, será herdeiro, por direito de representação. O seu avô faleceu, deixou um filho, aí depois o seu pai já faleceu também, parece, né? Exato. E aí ele herda por direito de representação. Aqui ele diz que eu serei herdeiro e que ele é único filho. Se fosse mais de um filho, mudaria alguma coisa? Não, só dividiria o patrimônio. Perfeito. Nós temos aqui mais uma pergunta, a 7ª pergunta aqui. Senhora Márcia, vou receber como herança um imóvel com financiamento ainda não quitado. Financiamento ainda não quitado. Eu terei que assumir o que ainda precisa ser pago para quitar o imóvel? Olha, eu tenho uma dúvida aí, né? Então, se alguém tem um imóvel financiado e venha a falecer, existe um seguro de quitação de vida, né? Morreu, a gente paga um seguro. O financiamento, o próprio financiamento lá, ele tem esse itemzinho lá de seguro. Tem os meus também lá, tem o seguro. Se eu falecer outro, eles estão quitados. Eu estou fazendo isso até para entender. Então, eu penso agora, como é que ela recebeu um bem de herança e ela vai ter que continuar? Aí eu chego à seguinte conclusão, que deve ter sido contrato de gaveta, né? Se for isso, tem que trazer para a sucessão, que aí não é o imóvel, são direitos e ações que o falecido tinha, e se for esse o segundo caso que a gente está falando, vai ter que sim que continuar pagando, porque não estava no nome do falecido. Não sei se me fiz entender. Claro, muito claro, muito claro. Doutora Solange, estamos encerrando aqui o primeiro bloco. Você que está em casa, logo, logo voltaremos. Até daqui a pouco. Olá, estamos iniciando o segundo bloco do programa Consumidor em Pauta. Hoje estamos falando sobre direito de sucessões, mas antes, anote aí, o programa é feito para você, participe. Perguntas para o WhatsApp 51 985 946 773 ou para o e-mail consumidorempauta@tve.com.br. As perguntas ajudam muito e inspiram respostas que interessam para várias outras pessoas. Estamos falando com a doutora Solange sobre direito de sucessões. Doutora Solange. E um pouquinho de direito de família também, né, Guilherme? É tudo interligado, né? A gente fala de direito de família e sucessões e sempre tem esse link, como a gente diz, né? Família, sucessões, né? Então, é bem interessante esse nosso bloco, né? Essa é a beleza do direito. Todos os ramos são interligados. Sim. Direito de família. Doutora Solange, a nossa turma está ansiosa em casa. A senhora Cristina fez a seguinte pergunta. Um documento escrito de próprio punho, colocando todas as vontades de alguém, principalmente sobre os bens, pode ser validado como uma espécie de testamento? Olha, aí nós teríamos algumas espécies de testamento, né? Que a gente tem o testamento particular, o público, o cerrado, a gente tem. Só de uma forma rápida aqui, até para os nossos telespectadores entenderem. Então, se alguém deixa algo escrito e não tem aquela eficácia jurídica de um testamento, ou seja, o testamento particular ele tem alguns requisitos, né? Tem que ter tem que ter 3 testemunhas, tem que assinar junto com aquele que está testando, tem que tomar ciência, tem que todos aqueles requisitos. E depois, quando vem o óbito, a pessoa tem que fazer essa validação perante o Poder Judiciário, né? Para ver se não tem algum tipo de vício, alguma coisa. Ou seja,
De repente, está lá no particular, tu está me doando alguma coisa, me deixando, né, me testando alguma coisa, me deixando um legado, e eu tô lá, né, com a arma, né, eu sempre digo brincando, tá lá, faz isso aí, senão não vai dar certo. Então, a gente tem que tirar esses vícios todos, por isso as 3 testemunhas e tal. E tem que validar, né? E isso é importantíssimo. É claro que assim, ó, o nosso poder judiciário, né? Às vezes a pessoa escreve com tanta convicção, manuscrito, deixando e não sendo nada além do que poderia fazer, ele tem sim a eficácia. Aí o próprio STJ, ele está meio que liberando, né? Claro que tem que ter o caso concreto, certo? No nosso caso aí, tem que ver se estão dentro das condições. E ele pode, sim, ser considerado um testamento particular. Mas não podemos deixar de falar no codicilo. O que seria o codicilo? Aí nós não temos valores, né? Quais são os bens para quem vai deixar. Codicilo, de repente, essa minha jaqueta quero deixar para X, meus óculos, né? Um relógio muito bom que eu tenho. Então, algumas coisas que a gente pode e que não avança mais, aí sim eu posso também deixar por escrito, olha, eu quero que tal coisa aqui fique com fulano, com cicrano, com uma prima, uma amiga, né? Isso sim também, a gente tem um codicilo. Por isso que nós não podemos esquecer aí, né? Tem o codicilo, que não são valores muito elevados, e aí o testamento também. E o videotestamento, existe ou é só nos filmes? Fazer um vídeo deixando meus bens para o fulano numa gravação. No cinema aparece, né? Isso sim, né? Aqui, para nós, ainda não tem nada a respeito, pelo menos dentro da área que eu até... o que eu posso dizer, assim, de um vídeo, né? Poderia ser um início de prova com alguma coisa escrita, né? Até para dar uma validade, uma eficácia de dizendo que realmente eu quero que isso, aquilo... Até tem um filme que eu vi recente também, que a mãe deixa condições em relação ao testamento, só que naquele filme ela deixa por escrito e também deixa um vídeo. Perfeito. Doutora Solange, agora a senhora Marise. Eu e meu namorado temos um relacionamento de 15 anos, namorado. Nunca moramos juntos. Ele fica na minha casa alguns finais de semana e eu na casa dele em outros finais de semana. Viajamos juntos, vamos às festas, tudo mais. O nosso relacionamento pode ser considerado uma união estável? Pode. Não há necessidade de viver no mesmo local, né? É claro que a gente estamos fazendo um paradigma hoje, está muito na moda, um namoro e uma união estável, caracterizar a união estável. O que é o namoro? Hoje até fazem contratos de namoro, mas dependendo do lado que eu estiver, eu descaracterizo esse contrato de namoro. Eu como advogada, ok? A gente advoga bastante. Então, assim, eu refiro para os nossos telespectadores. Eu vou dar 2 pontos. Estão convivendo juntos? O que seria a união estável? A união estável, ela tem requisitos, nós sabemos na nossa Constituição. Ela tem que ser pública e notória. Ela fala que é pública e notória. Isso. E o finalzinho que tem, né? A intenção de constituir família. E aí eu refiro, né? Faço uma reflexão. 2 pessoas é uma família, ou seja, um homem e uma mulher, ele constitui uma família? 2 mulheres, 2 homens, eles constituem uma família? Sim. Se eles estão em união, constituem uma família. Percebeu agora como dá para derrubar? Não significa que eu tenha que ter filhos para ter família, numa união e numa relação dessa. Então, para ver como vai muito extenso. Então, assim, sugestão como advogada que a gente até pode dar, né? Sugestão para ter uma ideia. Se tem dúvidas em relação a isso, converse. Se a união está legal, converse. Vamos fazer uma união estável? Até vamos deixar no papel? Vamos casar? Vamos ver qual é o melhor regime para nós. Se nós adquirimos bens na constância da união, porque aí também caracteriza união estável, né? Se é um namoro, por que vão estar construindo bens, construindo alguma coisa juntos? Essa é a grande diferença, que às vezes a gente lê e não consegue enxergar. Não significa que não morando junto não terá até a possibilidade de constituir e caracterizar uma união estável. Caso caracterizado, tem direito à herança,
Não, aí é outra coisa. Acho. Se alguém falecer, sim, né? Se eles se divorciarem, que é sempre a ideia, desculpe, divorciar não, olha o ato falho. Se eles se separarem, né, dissolverem a dissolução, aí vão ver o que tem e o que não tem para ver. Né? São os efeitos patrimoniais. Quando se faz esse questionamento, a gente sempre pensam em efeitos patrimoniais. Mas dá para deixar isso escrito de uma forma bem interessante, que se um relacionamento está bom, as pessoas não têm por que não conversar. Eu sempre refiro, sabe? Se tudo estiver muito bom, por que não conversar a respeito? Por que não conversar sobre um futuro de solução? Por que não conversar também quando eu morrer? Acho que tem que dar uma pensada. E a maioria das pessoas não pensa isso. Perfeito. Nós temos mais uma pergunta aqui do senhor Alexandre. Quero saber em relação a desfazer a união estável. Fizemos registro há quase 5 anos. Fizeram um registro, contrato de união estável, pelo que eu estou entendendo aqui. É uma escritura. Mas vivemos juntos há mais de 10 anos. Como devemos proceder? No caso, agora ele quer desfazer a união estável. Como proceder? São obrigados a judicializar? Sim. Não digo judicializar, né? Olha, nós temos 2 caminhos. Hoje é tão importante isso. Eu, como advogada, que já sou há bastante tempo, e professora também, eu fico muito feliz com o avanço que o direito de família, o direito às sucessões teve, né? Em relação aos nossos doutrinadores, nosso judiciário também, né? Porque hoje a gente pode, nosso próprio Código de Processo Civil, ele te traz muito a mediação, né? A conciliação, o meio suasório, o princípio da cooperação. Isso é bem importante, porque os advogados não podem só pensar em gladiar, ou seja, só em judicializar. Então, se ele tem uma união estável, caracterizada de uma forma de 5 anos, mas vivem há 10, e tudo estiver bem entre vocês e conseguirem fazer de uma forma amigável, vão até um cartório e façam a dissolução. Porque é importante o quê? Né? O início e o fim da união estável. Porque isso, sim, dá efeitos patrimoniais. Então, se tem um início, lá, há 5 anos assinaram, mas se na própria escritura eles colocaram que era 10 e não 5, eles podem fazer isso. E se hoje eles têm uma união, eles têm que fazer a ruptura da vida em comum, porque a união hoje ela é equiparada ao casamento. Doutora Solange, nós ainda temos 3 minutos aqui, então dá tempo de acrescentarmos, aprofundarmos um pouco mais. Tá, então deixa essa última aí, então deixa eu dar até para que a gente consiga. Então, se tem uma união, né, se tem uma união e que quer desfazer, é um direito de cada um, acho que isso é importante, então busque de uma forma suasória, amigável, para que as coisas aconteçam. Então, a gente sempre refere, né? Pode fazer pela via extrajudicial, assim como eles fizeram pela via extrajudicial a escritura, eles podem dissolver também pela via extrajudicial através de um tabelionato, se os dois estiverem de acordo. Porque o tabelião ele não tem o poder de decisão, ele tem o poder, né, de dar fé àquilo que os dois estão, no caso o casal, né, estão ali decidindo. Não sei se tem filhos ou não, né, mas nos parece, ele não fala isso, né, aqui em relação... não fala de filhos. Caso tenha filho menor, pode caso fazer tenha cartório? filho menor, não tem como fazer a dissolução, só o patrimônio. Olha só que interessante, né? A dissolução do filho é relativa lá no Poder Judiciário. Mas em relação ao patrimônio, eles podem sim fazer a partilha com a ruptura da vida, da dissolução e tal, ali no tabelionato. Pode, e a discussão do filho vai para o judicial. Aí isso sim, isso teria, porque tem alimentos, uma série de coisas, né? Que teria que ir lá no Poder Judiciário, o juiz e o Ministério Público até, que não perde, né? Não descaracteriza. Hoje o Ministério Público também... o que é o Ministério Público, né, pessoal? É o fiscal da lei, né? Custos legis. Então, se ele é o fiscal da lei, ele tem que proteger o incapaz e os filhos também, né? A maioria são quando tem a incapacidade. Então, isso é importante o Ministério Público também opinar. Perfeito. Doutora Solange, muito obrigado. Para você que está em casa, muito obrigado pela audiência. Nos acompanhe, mande suas perguntas e até o próximo programa.